Livro de Êxodo, capítulo 14, dos versos 15 a 22. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa manhã, por esse dia tão bonito, por ele te damos graças. Agora, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor tome as rédeas desse instante. Nós queremos dizer que esta hora é tua, que tu a tomes em tuas mãos e que tu faças o que bem te aprouver, porque sabemos que só assim coisas boas acontecerão, boas e duradouras, boas e permanentes. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor, para que vejamos o bem que tu tens para nós. E dá que o que aqui vai ser dito seja palavra do céu, e que seja pertinente à realidade de cada um, e que tu faças aquilo que só tu sabes e que só tu podes fazer, que é aplicar essa palavra a cada coração, pois só tu conheces o coração de cada um aqui. Nós pedimos que tu nos livres de nós mesmos, e que tu não nos deixes entregues a nós mesmos, mas ser socorro para a nossa vida. Tem misericórdia de mim, para que haja consciência absoluta e real de que sou apenas instrumento e nada mais do que isso. E que assim seja dócil, sensível, e que tenha, ó Deus, a bênção de não ouvir a minha boca dizer aquilo que não vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Meus amados irmãos, o texto que foi lido é meio surrealista aos olhos de um homem, de um ser do século 21. Já alimentou Hollywood para produzir um grande filme e, sem dúvida alguma, é matéria-prima para Steven Spielberg ou para George Lucas, para essa turma inteligentíssima e que trabalha de uma forma tão extraordinária. E o que mais nos espanta e nos choca é que esse texto não é uma parábola, esse texto não é uma ilustração, esse texto é história, é registro de fato, de algo que aconteceu no tempo e no espaço. Houve dia, hora e lugar em que estas coisas aconteceram. O contexto antecedente começa muito antes, quando, há mais de 400 anos desse texto, Jacó migra de sua terra para o Egito, tangido, empurrado pela fome, pela seca, pela miséria, não sabendo que por trás do aparentemente trágico e das contorções de sua alma estava a mão de Deus a tecer, a construir,
a elaborar, a agendar, a desenhar, a projetar, a planejar um futuro extraordinário que desaguaria não apenas no episódio que acabou de ser lido, mas cujo ápice se daria milênios mais tarde, quando uma criança choraria na manjedoura de Belém de Judá. Eles vão para o Egito, a família, composta de 75 pessoas, e o que se esperava ser um tempo breve, já durava 400 a 435 anos, e diz a Bíblia que o clamor, a agonia do povo chega aos ouvidos de Deus, e Deus então providencia a libertação para o seu povo. Levanta Moisés e Arão, e esses dois enfrentam o poder, o establishment, a situação, confrontam as autoridades, enfrentam o palácio, a grande potência da época que era o Egito, e são canais de Deus para a desmoralização não apenas política, militar, mas sobretudo espiritual de um país rico em divindades e idolatria. Chega o grande dia da saída, daí o êxodo, eles então deixam a escravidão, e é de se imaginar que após 400 anos de agonia, de sofrimento, e diz a Bíblia que eles eram tratados de forma muito cruel, eles então enfrentam o deserto. Numa caminhada que deveria ser de 6 meses a 8 meses, mas que se torna de 40 anos em função da desobediência e da dureza do coração daquele povo. E ainda cantavam a bênção da libertação, ainda louvavam a Deus pela vitória, quando se lhes afigura algo absolutamente impossível de ser resolvido. Eles percebem que estão encurralados, presos, estão sem saída, é o legítimo beco sem saída. De um lado e do outro, deserto, alguns montes, a impossibilidade de fuga, atrás de si a pressão avassaladora do exército do Egito, liderado por ninguém menos que o próprio faraó, que se aproxima para esmagá-los, para destruí-los e levar o que sobrasse de volta para o cativeiro. E à frente deles a imensidão de um mar, a imensidão do Mar Vermelho, que se tornava algo absolutamente impossível de ser vencido por aquela grande multidão. Estavam encurralados. É por isso que esta mensagem que eu gostaria de compartilhar tem o título de Abrindo os Mares da Vida. Como fazer para abrir os mares da nossa vida? Não havia saída, não havia solução. Ali havia a impossibilidade. Todas as portas estavam não apenas fechadas, mas hermeticamente fechadas. Quando o povo percebe isso, começa a murmurar, a reclamar, a, de certa forma, exercitar uma diplomacia pecaminosa, a manifestar saudades do Egito, a fazer comparação entre a vida que viviam e o que poderia vir dali para frente, e surge a ideia de voltar, de desistir, de abrir mão da libertação, de abdicar do direito à liberdade, de fugir do projeto, da caminhada, de renunciar ao futuro e se deixar prender definitivamente pela desgraça do passado. É aí que Moisés começa a receber as instruções de Deus. E são estas instruções de Deus que nos ensinam hoje, por mais absurdo que pareça, em nossa civilização cheia de tecnologia, de grifes e extremamente sofisticada. Este livro, este episódio, ainda hoje nos ensina como enfrentar os mares que estão à nossa frente e os inimigos que nos perseguem às costas e como vencê-los em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa é estranha. Como às vezes estranhos são os passos de Deus. Aliás, aquilo que nós chamamos de milagres, milagres são para nós, porque o pecado nos subnaturalizou. E aquilo que nós chamamos de sobrenaturalidade, na verdade, do ponto de vista da saúde espiritual de Deus, é naturalidade.
Nós chamamos de sobre porque descemos, caímos, despencamos, houve uma verdadeira hecatombe, nos precipitamos pela desobediência, e isso faz com que coisas que deveriam ser naturais na relação com Deus sejam absolutamente sobrenaturais para nós. É interessante como nós chegamos ao ponto de nos espantarmos e nos surpreendermos com a ação de um Deus sobre quem pregamos. Quando Jesus de Nazaré, na travessia do lago da Galileia, o lago de Quinerete, acalmou os ventos e acalmou a tempestade, os discípulos dele ficaram espantados. E o texto termina dizendo, sabe o quê? E os seus discípulos creram nele. Se espantaram. Eu já citei aqui o fato de Pedro, quando estava preso, detido, e a igreja na casa de Maria orando pela libertação de Pedro. Aí Deus responde, um anjo vai lá, liberta Pedro, tira Pedro da cadeia, Pedro vai para a reunião de oração e não deixa entrar, porque quando alguém diz é Pedro, dizem não é possível. Como não é possível? Se eles pediram e Deus respondeu, mas nós, em função ou em razão direta do pecado que dominou a nossa mente, as nossas faculdades, nós, apesar de cristãos que somos, nos surpreendemos com as ações de Deus. É tão normal, ou pelo menos rotineiro, melhor dizendo, alguém dizer para o pastor, ah, pastor, que coisa maravilhosa, eu pedi e não é que Deus respondeu? E fica espantado. Escute, você pediu para quê? Pediu para que Deus responda. E então Moisés clama. E a primeira instrução de Deus, que é muito pertinente à nossa vida, é esta: aquietai-vos, aquietem-se. Amados irmãos, nessa manhã quieta, bonita, nós precisamos dar espaço à quietude para que Deus tenha espaço na nossa vida. Muitas vezes Deus quer agir no seu problema, mas Deus não encontra espaço, porque você apresenta tantas soluções a Deus, você orienta tanto Deus, você dá tantas fórmulas a Deus, você propõe e dá tantas sugestões a Deus, que não há como Deus tomar a frente. E Deus olha para aquele povo oprimido, pressionado, liquidado, à beira da destruição e diz: aquietem-se, acalmem-se, fiquem no seu lugar. Em outras palavras, deixem que eu vou agir, eu vou fazer o que vocês não podem. Eu sempre digo que a hora mais propícia para a nossa vida conhecer a relação que temos com Deus é quando as nossas possibilidades terminam, quando a nossa chance de resolver acaba, quando a gente diz não tem jeito, acabou, se depender de mim está liquidado, destruído, não anda mais um passo, morreu. É a hora mais adequada para o milagre acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Porque enquanto há uma esperança de nossa parte, nós administramos, agimos, tomamos as providências, investimos, damos as mais diversas soluções e quebramos a cara aqui, e caímos ali, e erramos acolá, e só mais na frente é que vamos perceber que Deus tinha razão. Então a primeira instrução de Deus para a nossa vida é: calma, aquiete-se, baixe a bola. É isso. Era de algum teólogo naquele dia dizer: mas que instrução é essa? O inimigo atrás, não tem saída para frente nem para os lados. Ah, não, o nosso Deus jamais diria isso, porque teólogos têm mania de querer ensinar a Deus o que Deus vai fazer. Alguém já disse que eles colocam uma espécie de cercado e dizem a Deus: olhe, daqui não passe. Graças a Deus, porque Deus pula cerca e vai para o outro lado e abençoa quem quer, chama um pagão de meu ungido como Ciro, escolhe pagãos para fazerem a sua vontade, usa quem quer, do jeito que quer, bendito seja o seu nome. Então, talvez o que você precise nessa manhã, meu irmão e minha irmã, é aquietar-se, calma, fique calmo. E Moisés olha para o povo e diz: primeira instrução para a gente vencer. Todo mundo, eu imagino, de arma na mão. Diz: agora, o que tiver na mão vai, é panela, cadeira. Nós sabemos que não temos como enfrentar esse exército, mas Moisés, estamos prontos. Qual é a ordem? Aquietem-se. A segunda instrução de Deus para que o impossível acontecesse foi aparentemente paradoxal, contraditória. Ao tempo em que ele diz: aquietem-se, agora no verso 15 ele diz:
Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, agora é hora de ação. Sabe por quê, meu querido? Porque há um momento de oração e há outro de ação. O que nós não podemos é trocar as coisas. Há pessoas que querem agir sem orar e se precipitam, mas há outras que querem orar sem agir, também não vai. É aquele tipo de gente que se tranca num quarto e fica ali 24 horas orando. O que é que você está fazendo aí? Ah, eu estou orando para que minhas contas sejam pagas. Vá pagar. Ah, eu estou aqui orando para que o alimento chegue para a minha família. Trabalhe e coma. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, não coma. A ação precisa vir casada com a oração. É andando e orando, orando e andando. Deus diz, aquietem-se, fiquem quietos. Mas imediatamente Ele diz, agora marchem, caminhem, ajam. É o primeiro passo, o passo da fé. É por isso que a palavra de Deus diz que é lâmpada para os pés. Deus não prometeu um farol de locomotiva para iluminar quilômetros à frente. É lâmpada para os pés, é passo a passo. É a cada passo, como diz o hino, a cada passo que eu dou na vida. É a cada passo que eu dou em obediência que as coisas acontecem em nome de Jesus. Diz ao povo que marche. Talvez o que falte na vida de muitos de vocês, e muitas vezes na minha própria vida, é ação, é agir, é fazer o que deve ser feito, é executar o que deve ser executado, é tomar a iniciativa que deve ser tomada, e assim fazendo, a bênção de Deus virá sobre nós, aleluia. Em terceiro lugar, este episódio nos ensina que uma forma maravilhosa da gente vencer o impossível é crer na soberania de Deus, amém? O nosso Deus, queridos, não é essa divindade pintada pelo renascentismo, esse cristinho anêmico, pálido, com ares de afeminado, cabelos loiros encaracolados. O Senhor Jesus é a virilidade encarnada, é homem, é o arquétipo, é o modelo, é o paradigma do homem. O Senhor Jesus é homem e Ele fez questão de se chamar de Filho do Homem. E como homem, e como filho do homem, não no sentido machista da expressão, Ele é soberano, é Senhor de todas as coisas. Ele lidera, Ele comanda, Ele impõe. A sua vontade é irresistível. Diante dEle, os céus e a terra fogem, para não falar do inferno, que nem sequer chega. Ele é soberano. O nosso Deus é soberano nos céus e na terra. Amém. O seu Deus não é um Deus anêmico, pálido, derrotado, cheio de tremores. O seu Deus não é um Deus sujeito às intempéries do tempo, às limitações das cabeças humanas. O padre Humberto Roden dizia, se o universo coubesse num dedal, não seria universo. Se o oceano coubesse num caramujo, não seria o oceano. E se Deus coubesse na minha cabeça, queridos, diz ele, Deus não seria Deus. É essa transcendência, essa extraordinária grandeza que está muito para além de qualquer elaboração mental, teológica, filosófica, científica, mas que pode se tornar compreensível e percebida do ponto de vista empírico, quando ele às vezes se recusa a habitar em grandes catedrais, mas habita no coração humilde que o invoca com sinceridade. Amém? Ele é soberano. Ele diz, vai, e as coisas acontecem. Ele diz, assim seja, e assim serão. Ele faz com que o impossível se concretize, e foi isso que Jesus disse a Pedro, para Deus não há impossíveis. Amém? Eu sou fascinado pela forma como a vontade de Deus é cumprida, quer a gente queira, quer não queira. Eu acho maravilhoso o discurso que Pedro fez. Eu chamo de discurso, mas foi um sermão. Na noite, na madrugada de Pentecostes. Ele está pregando, e lá para as tantas ele olha para as autoridades judias e diz assim, esse Jesus a quem vocês mataram, humilharam, crucificaram, esse Jesus a quem vocês traíram e venderam, e fazendo assim, cumpriram os desígnios de Deus. É uma coisa extraordinária. Vocês pensavam que estavam fazendo o que queriam, vocês estavam fazendo o que Deus queria. Vocês estavam pensando que a obra
que faziam com Jesus, prendendo, humilhando, escarnecendo, cuspindo, torturando, matando, sepultando. Vocês achavam que tudo que vocês estavam fazendo era a vontade de vocês ou as intenções do inferno? Pois eu quero dizer, disse Pedro, que vocês não fizeram nada mais do que cumprir a vontade de Deus. É por isso que quando as coisas apertam na nossa vida e as nuvens negras começam a se levantar no horizonte da nossa existência, consola-nos a percepção e a crença de que, apesar de todos os pesares, a mão de Deus comanda esta história. E aquilo que é aparentemente derrota, nós sabemos que será entendido como vitória. Foi isso que a mulher de Jó fez. Chamou Jó num canto e disse: olha, você é casada comigo há tantos anos, vou lhe dar um conselho. Amaldiçoe seu Deus e morra. Que conselho terrível. E Jó disse: você, é por isso que eu digo, cuidado com conselhos, que às vezes vêm de boas pessoas, mas não prestam. E Jó disse: não, nós recebemos do Senhor o bem, por que não receberíamos o mal? E o fato é que ele se controlou, ele se aquietou, e no final de toda a sua saga, o que sobrou, amados irmãos? A confissão. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi duro abrir os olhos daquele irmão, mas foram abertos. Isso nos ensina que por trás das aparentes dificuldades, a mão de Deus está tecendo, está trabalhando. Aleluia! Então descanse nisso hoje de manhã. Eu sei que cada um de vocês aqui, cada um a seu próprio modo, tem os mares vermelhos de suas vidas. Cada um de vocês, a seu próprio modo, tem as impossibilidades. Talvez amanhã, segunda-feira, você tenha que resolver um problema e não sabe como, não há saída, não há jeito, não há escape, não há como resolver. Aquiete-se, faça o que tem de ser feito e creia na soberania do seu Deus. Em quarto lugar, o verso 19 nos ensina sobre a presença de Deus conosco. Olha o que diz o verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército, se retirou e passou para trás. Essa mobilidade de Deus é muito bonita. Uma hora vai para frente, uma hora vai para trás. E você já parou para pensar que na sua vida você tem batedores que não vão de motos, mas que são os anjos do Senhor e o próprio Senhor? Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E outra oportunidade ele diz: eu irei sempre, não é quase sempre, eu irei sempre adiante. Quem tem um batedor desse precisa do quê? Se quer trocar, troque. Há muita gente que quer outros batedores. Mas a Bíblia diz nesse episódio que enquanto o povo se preparava para marchar, ia marchar, não sabia para onde, ia marchar. Para onde vamos? Não sei. Deus gosta dessas coisas. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, arruma a mala, prepara-te para viajar. Amém, Senhor, estou pronto para obedecer. Para onde eu vou? Não se preocupe. E Abraão, diz a Bíblia, sai sem saber para onde vai. Sai. Só que quem anda com Deus jamais erra o destino. Quem anda com Deus chega em nome de Jesus. Quem anda com o Senhor vai chegar na hora e no lugar certo. Diz ao povo que marche. E Deus é que vai cuidando, vai para trás, vem para frente, vai para os lados, cuida aqui, ajeita ali, administra. A presença do Senhor, amados irmãos, é protetora. E o irônico, há uma ironia fina nisso. É que aquilo que para o povo de Deus é bênção, para os outros era maldição. Diz a Bíblia que a nuvem que iluminava o povo de Deus servia como escuridão ou escuridade para aquelas pessoas. E você sabe o que é isso. Quantas vezes você tenta contar uma bênção de Deus no meio de sua família e ouve as pessoas dizendo: enlouqueceu, endoideceu de vez, perdeu o juízo. E se essa pessoa, fulano, cicrana, eram tão equilibradas, tinham um senso tão equilibrado, eram tão ajuizados, mas agora perderam o rumo de vez. E por mais que você tente explicar que é luz, ela só vem em escuridão. Por mais que você tente dizer que aquilo é bênção, ela só vem em problema. Por mais que você tente dizer que aquela nuvem é que abre o caminho, elas nunca vão entender. Mas o fato é que você entendendo basta. E em último lugar, o milagre aconteceu. Diz a Bíblia
que um forte vento oriental soprou e abriu aquele mar. Interessante que há livros aí como Deuses, Túmulos e Sábios, ou um cujo título é fascinante, mas do ponto de vista da substância é perigoso, que chama-se E a Bíblia Tinha Razão, que ao mesmo tempo em que afirma todos os eventos milagrosos da Bíblia, nega-lhes a sobrenaturalidade ou a intervenção de Deus e transforma tudo em meros acidentes. O autor daquele livro, E a Bíblia Tinha Razão, ele não consegue ver Deus em nada. E ele chega a afirmar que o que aconteceu com o Mar Vermelho se abrindo foi justamente isso, e só isso. Foi um vento muito forte, que as águas do Nilo se tornaram como sangue, porque eram raízes, de árvores ali, que avermelharam a água. Ainda que assim fosse, amados irmãos, o milagre do mar se abrir, ainda que não estivesse na abertura do mar, o milagre em si estaria na hora e no dia em que ele abriu. Porque, ao que me consta, não há registro de que tenha acontecido isso antes ou depois desse acontecimento. Já ouviu falar? Nunca abriu antes e jamais abriu depois. Então, seria uma coincidência muito grande ele abrir naquele dia e hora quando o povo de Deus precisava. Então, bendito o vento esse que soprou, vento que sopra na hora certa. Mas a leitura que aquele que não conhece Deus faz é a leitura da banalização das Escrituras, da mermice, de simplificar, trazer simplismo a essas coisas. A Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira e as águas se abriram e ficaram como muralhas de um lado e do outro, e o povo de Deus passou no meio a pé enxuto, bendito seja o seu nome. É fascinante a experiência de você ver Deus abrir um mar à sua frente, abrir um problema, abrir uma impossibilidade, e você passar do meio, dançando, saltando, pulando num pé só, como se diz por aí. Problema de um lado e do outro, o inferno inteiro rangindo os dentes para você, e você desfilando vitorioso em nome de Jesus, olhando para a cara do problema e dizendo tchau, passe bem. Eu acho muito interessante a afirmação bíblica em Êxodo, que foi o último diálogo de Moisés com Faraó, quando ele se despede de Faraó, e Moisés diz assim: de hoje em diante eu te digo que nunca mais tu verás o meu rosto, amém. Nunca mais, para Deus para todo sempre. Passe bem com seu Egito, passe bem com sua desgraça, passe bem com sua miséria, eu vou em frente. Para onde? Vou atravessar o mar em nome de Jesus. Amados irmãos, esse Deus continua vivo e está aqui agora. Esse Deus está conosco. Esse Deus está em nosso meio, nesta manhã, para dizer a você, primeiro, aquiete-se, fique calmo, pare de se debater, deixe eu resolver, confie no braço de Deus, creia que esse braço pode. Segundo, para lhe dizer, faça o que tem de fazer, haja, atue. Talvez você precise ir a alguém, e você no seu coração imagine assim, não adianta ir, é perder tempo, vá lá, em nome de Jesus. As coisas vão acontecer enquanto você vai. Em terceiro lugar, creia na soberania de Deus. Creia que esse problema para Deus não vale coisa nenhuma, que Ele é soberano. Eu acho bonito o texto profético que diz que no fim dos tempos, o Senhor Jesus vai vencer o diabo com um sopro. Eu estive uma vez em Londres visitando a casa de George Whitefield, o homem que mais influenciou a vida de John Wesley. E a história conta que ele já estava velhinho, moribundo, e Wesley foi visitá-lo, e quando voltou disse à igreja: eu fui visitar Whitefield pensando em encontrar o homem com o pé na cova, e encontrei o homem com o pé no céu. Mas a história diz que já velho, ainda não havia energia elétrica, ele sentiu na escuridão da noite uma presença pavorosa no quarto. E ele discerniu que era o diabo. E diz o texto que já velho, Whitefield apenas virou de lado, acendeu uma vela que havia à cabeceira, e quando a vela foi acesa, ele viu aos pés de sua cama aquela figura macabra, horrorosa, asquerosa, pavorosa, e diz a história que ele olhou para o diabo e disse: ah, é só você? Apagou a vela e foi dormir. Fascina-me a profecia de Isaías, que diz que no grande dia final da proclamação cósmica da vitória de Jesus, Lúcifer será exposto,
e as pessoas vão olhar para o diabo e dizer: é isso aí que enganou a gente, foi essa coisinha. Uma vez nós fomos fazer uma cruzada da vinda em Goiás, e havia uma mulher que era louca para conhecer o cantor, que era Josué. Ela ouvia Josué cantando e no imaginário projetou Josué como uma pessoa. E quando chegamos, que descemos do avião, Josué é pequenininho, baixinho, mirradinho. E o reverendo Caio disse: pronto, minha querida, este aqui é o Josué. E aquela irmã, num rasgo de sinceridade, disse: isso aí? Isso aí é o Josué? Eu quero dizer a você que aquela voz que diz que o seu problema não tem jeito é essa figurinha, descartável, derrotada, arrasada, mas que tem uma voz bonita, a voz é convincente, persuasiva, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Em quarto lugar, creia na presença de Deus com você. Ele está com você, querido, Ele vai com você, Ele vai à sua frente, nas horas de necessidade, Ele vai atrás de você, Ele muda para lá, muda para cá, mas o fato é que você é cercado, protegido, guardado, e a Bíblia diz que a mão do mal não lhe toca, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. E em quinto lugar, acredite que hoje o milagre vai acontecer. E você só vai ter um trabalho, é atravessar o mar que Deus vai abrir. E aquilo que vai servir de bênção para você, vai servir de destruição para o inimigo. Aquilo que é vitória para você é derrota para o inimigo. O Evangelho é isso. A pregação do Evangelho existe para que a gente possa dizer a vocês, com toda sinceridade da alma, que Jesus venceu e continua vitorioso também na sua vida. Amém. Curve a sua cabeça. Eu não sei qual é o mar que está à sua frente. Nem sei qual é o exército que lhe persegue. Mas eu posso imaginar que você tem a seu modo um desafio impossível de ser vencido. E você sabe disso. Agora, ponha Deus no negócio. Você lembra da história de Abraão? Imagine se o jornal, se o Diário de Pernambuco trouxesse na primeira página a foto de um velho com um machado querendo sacrificar o filho. Ia ser um choque. O que empresta sentido a esse ato é a presença de Deus. Se você tirar Deus da vida de Abraão, ele se transforma num louco, num paranoico, num desequilibrado. Você coloca Deus, ele se transforma num obediente. Você está entendendo o que eu quero dizer? É que as situações mais absurdas, quando Deus é colocado nelas, sobre elas e dentro delas, elas passam a fazer sentido. E só assim a gente entende a afirmação de que todas as coisas, todas, conjuntamente cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então coloque Deus agora na frente do mar da sua vida e diga: Senhor, Faraó vem atrás, o prazo está se acabando, a contagem regressiva está chegando ao fim e não há saída. Se eu olho para a direita, para a esquerda, não tem para onde correr. Se eu olho para frente, é o mar. O que vamos fazer? Eu lhe convido nessa manhã a, de forma consciente e não emotiva apenas, mas racional, a fazer estas coisas, a dizer: Senhor, eu me aquieto e espero. Faço o que tenho de fazer. Creio que Tu és soberano. Sei que Tu estás comigo. Sei que a Tua proteção é total. E sei que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém.